como avaliar uma criança que ainda não tem organização se ela está psicótica ou não. Porque aí o autista não entrou em contato com o mundo, ficou fora. Por definição, né? Fora isso, ele diz, não tem muito como avaliar. Ou é uma coisa diferente. Aí ele aproveita e dá uma emendada numa coisa dizendo assim, não somos tão curiosos como deveríamos ser. O que será que ele está querendo dizer com isso? E aí ele diz assim, isso no analista é diferente. E quando você está atendendo o seu paciente, você tem que ser curioso. Você vai ser curioso, mas você não vai compreender muito. Se você compreender mais, você se perde. Parece que ele está dizendo assim, não tente aplicar a teoria na hora em que você está atendendo a pessoa, não vai funcionar. A diferença é que o sonho é produzido no inconsciente, a loucura na consciência. Quando ele está dormindo, ele é louco? Não sabemos, né? Está dormindo. Mas no meu sonho não tem louco. Eu posso fazer qualquer coisa lá. Aliás, é por isso que eu faço lá no sonho coisas que eu não faço na realidade. Ciência dos sonhos é o mesmo que a interpretação dos sonhos, tá? É que na França o título foi dado como Ciência dos Sonhos. Ele foi modificado, mas é o mesmo. No livro, Freud, metade são quase 700 páginas, 300 páginas do começo do livro, ele conta como o sonho era visto nas várias culturas. A maioria das culturas achava que o sonho era premonitório. E se eu sonhasse com cobre, ia acontecer X, se eu sonhasse com água, ia acontecer Y, que era o livro de sonhos, né, que diz como é que o sonho determina aquilo que vai acontecer comigo. Aí, depois da metade do livro para frente, ele diz assim, bom, agora eu vou dizer para vocês o que eu acho que é o sonho. E aí ele faz o trabalho de desenvolvimento da psicanálise, né? E ele vai dizer, o sonho é uma manifestação consciente. E é uma das melhores coisas que se tem para trabalhar com o inconsciente. Então, quando o paciente fala de um sonho, é um presente. E ele fala, Johnny, inventa um monte de besteiras. Várias vezes ele fala sobre esse cara e fala assim, e ele enfiou coisas na biografia do Freud que o Freud não disse. Essa é uma delas. Nunca o Freud fez associação, né, entre o sonho e a loucura. Nunca. Em lugar nenhum. E o Jones vai lá porque era uma ideia da escola inglesa. E o Jones era inglês, né? Então, ele justifica dessa forma. E o que ele está falando em relação à regressão? O que é isso? Não tem para onde voltar. E o adulto volta a ser criança? Há uma regressão, mas ele diz aqui, uma regressão que é uma regressão, muitas vezes, do simbólico, do pensamento, da lembrança, mas não das ações. Tá? Então, tem um retorno, tem um regresso, mas é um regresso a esse que ficou na memória. É impossível aprender a essência da alma humana. Você até pode perceber coisas dessa pessoa, mas muito provavelmente na hora que alguém perguntar, então me fala, o que é que foi que você percebeu? Vai ser difícil. Nós temos um encontro com o outro, que é um encontro imaginário. O que é o imaginário? Imaginário não são só as imagens, mas é tudo aquilo que eu posso captar de uma forma sensorial. É a imagem, é o som, é o cheiro, é o toque, são todas as impressões que eu tenho, por exemplo, de uma pessoa. E ele diz assim, a primeira coisa que nós fazemos na relação com o outro é esse encontro imaginário. Então, ele traz para nós uma dimensão deste encontro, imaginário com simbólico. Mas ele não consegue revelar tudo também. O sonho não é tão revelador. Como o encontro com alguém também não é tão revelador. Fica nesse nível imaginário e na hora em que eu vou tentar traduzir isso em palavras, eu vou falhar. Por que não captamos a essência? Porque nos faltam palavras. Seria essa parcela real,
Porque dentro do imaginário, por mais que eu consiga ter a imagem, ter o cheiro, ter o som, ter as sensações daquele objeto, vão faltar palavras para descrever tudo isso. Esta é a parcela real que ele vai dizer, né? Mas ele diz assim, de qualquer maneira, há sempre um encontro. E ele vai fazer um gráfico com isso, que é um cruzamento, e ele fala, no primeiro momento, o que acontece é essa ligação imaginária. Eu me ligo ao outro através desse imaginário. E depois eu vou fazer um deslocamento. Nós vamos ver isso com mais detalhes, mas só estou resumindo. Eu vou fazer um deslocamento para tentar falar sobre isso. Então eu vou fazer o quê? Um outro eixo que cruza com esse imaginário, que é o eixo simbólico. É o eixo da tentativa de falar sobre aquilo. Esse imaginário, ele é muito poderoso, ele nos apreende muito. Imaginário, veja, fica como se fosse fica com a imagem da máquina fotográfica. Quando ela fotografa um objeto, ela não imagina nada sobre aquilo. Ela não pensa, só um registro. Isso. Esse imaginário que ele está falando não é o imaginário da imaginação. Quando nós vamos trabalhar com a imaginação na nossa mente, nós vamos usar imagens, palavras, pensamentos, nós vamos usar todos esses recursos. O que ele está tentando descrever é como é que nós percebemos o mundo, percebemos a outra pessoa. Então, ele está mais interessado nisso. Claro que se eu imaginar uma pessoa, especialmente se eu já conheço essa pessoa, eu vou usar informações desse meu imaginário que está guardado. Imaginar esta pessoa, alimentar esse imaginário também, através de imagens que eu estou criando. O processo de imaginação não está exatamente dentro do imaginário. Ele tanto usa quanto deposita, vamos dizer, retira e deposita. Dois processos, eles estão, ao mesmo tempo que eles estão juntos, eles estão separados. Eles acontecem em tempos diferentes e eles envolvem componentes diferentes do nosso inconsciente. Vai ficar mais claro quando a gente vai ver a figura que está mais para frente, tá? Ele fala de 4 figuras, né? Uma delas é a que está no projeto, é uma figura meio estranha lá que o Freud desenhou. A segunda nós já vimos que é aquele pente, que tem o estímulo, vários traços e uma resposta. Aparece no capítulo 7 da interpretação dos sonhos. O terceiro é aquele dos espelhos dele. E o quarto é esse que ele vai introduzir, onde ele cruza imaginário com simbólico. Não é possível falar sobre tudo dentro do conteúdo imaginário. O conteúdo imaginário, ele é muito mais amplo e mais poderoso do que o conteúdo simbólico. No entanto, o que acontece? Para nós, como a nossa ferramenta é a fala, o que nos interessa é o simbólico. Por isso que nós ficamos, de certa forma, instigando a pessoa a falar, provocando a pessoa para que ela fale. E ela está falando sobre o quê? Sobre as imagens que ela tem, sobre o imaginário que está constituído com ela. O Valabrega, né, que esse cara leu a interpretação dos sonhos e está fazendo uma espécie de uma exposição, um resumo do que ele compreende e tudo mais, né? E essa intervenção do Lacan está no meio. O que o Freud já estava trazendo para a gente já era alguma coisa parecida com imaginário, simbólico, real, só que ele não chamava desse jeito, ele chamava psi, phi. Depois vai aparecer ômega, né? Ele vai dizer assim, ele não estava falando do funcionamento fora, mas sim o funcionamento dentro. Quando eu estimulo a perna da rã, e quase todo mundo que estuda psicologia, ou pelo menos as pessoas, quando eu estimulo, aquilo é uma resposta do sistema psíquico da rã, físico, muscular, exatamente. Então ele fala assim, não é disso que o Freud está falando, uma aferente e eferente. Estímulo e resposta. Quando eu dou o choque, esse choque entra no sistema e gera uma reação. Então ele sobe no sistema e volta com uma reação. E ele não está só interessado em um sistema que funciona como uma reação externa. Tem uma experiência, está lá dentro, né, que o Freud vai chamar de sistema phi, que gera uma reação para que a pessoa faça uma ação. Então ele diz assim, essa experiência com a rã,
Não tem nada a ver com isso, porque está do lado de fora. E tem uma frase aqui muito importante para nós. Ele fala assim: tem que supor que a resposta sirva para algo, ou seja, né, que o ser vivo é um ser adaptado. O que é que quer dizer? Ele reage às experiências porque ele já tem memória dessa experiência. O Freud não está discutindo um sistema de estímulo-resposta automático. É o que ele está querendo diferenciar, que ele está dizendo assim: para que ele possa explicar o que acontece no sonho, ele não pode admitir que as coisas estejam acontecendo só do lado de fora, porque senão eu não teria como sonhar. Veja, eu não consigo sonhar com coisas que talvez eu não tenha tido nenhuma informação, nenhuma experiência, que eu não tenha nenhum tipo de registro. Eu não sonho a partir do nada. Em geral, eu vou montar no meu sonho coisas que eu conheço, memórias em lembranças. E as lembranças fazem com que as coisas possam ser alteradas. Que a memória simplesmente pode estar lá e não vai ser mexida. Se eu tenho alguma coisa que entrou, eu posso resgatar isto e fazer com que isto entre de novo. E entre de uma forma modificada. Chega ao ponto de mudar a história, sim. Ou mudar, por exemplo, eu não preciso mudar a história, mas eu posso mudar o seu ponto de vista sobre aquela história. Enfim, o que o Freud está falando? Ele está dizendo assim: tem um dentro de nós e tem um fora. Tá? Então, o que o sistema interno nosso faz? Uma espécie de uma reprodução desse externo. Tá? Mas ele diz assim: não é uma reprodução completa. É uma reprodução que obedece uma espécie de uma filtragem. Eu não tenho... Gestalt seria assim, né? A imagem exata do objeto que está lá fora dentro de mim. Tá? Esse termo Gestalt tem isso. Quer dizer, a imagem completa, né? A imagem pronta e completa. E de qual é a grande preocupação dele? Ele está definindo o sonho como uma função psíquica. Essa é uma das grandes descobertas de Freud, porque até então o sonho era alguma coisa de Deus, era alguma coisa mágica. E aí ele dá a sacada dele, né, que é o capítulo 2 dele. Ele diz assim: então nós podemos interpretar sonhos. Se isso aí está registrado e está aparecendo no sonho, eu posso tentar compreender, né, e aí é pela compreensão mesmo, que jogo é esse que está aparecendo no sonho dessa pessoa. Então ele descreve o método dele, que é esse método de fazer perguntas, de ir descobrindo as ligações e as associações, e ele compara com o método que é o método da simbolização, né? Ah, isto significa aquilo. Ele fala: perdemos muito, né, se ficarmos com essa coisa fechada. Ele fala, porque exatamente o sistema é um sistema aberto. Como eu memorizei, se nós vivemos aqui a mesma experiência e eu posso memorizar essa experiência de uma forma muito diferente de vocês, o quanto nós conseguimos, então, a partir das experiências que temos, resgatar, de certa forma, né, essas experiências e colocar isso num sonho. Situações que estão fixadas de uma outra forma. Né? Não queremos provar nada, mas queremos uma mudança. Então ele fala assim: essa é a mudança que a gente pode obter. Né? Aí agora, daqui para frente no seminário, ele vai ficar o tempo todo voltando para isso e tentando reafirmar, né, a teoria dele de que nós saímos do eixo imaginário o máximo que a gente puder, né? Não ficamos nesse eixo e vamos toda hora tentar ir para o simbólico. Ele, inclusive, vai fazer um grafo onde ele cruza uma linha com a outra, né? O eixo imaginário e o eixo simbólico. Ele desdobra esse eu em 4. Psi, que é todo esse sistema de pensamento imaginário, simbólico, é tudo psi. Aí, entre o ômega, que é o sistema sensorial, e o sistema psi, tem esse sistema phi, que faz a filtragem. Isso Freud já desenhou no projeto e depois ele fala disso na interpretação dos sonhos. Ele diz assim: nós temos
basicamente 3 grandes sistemas que nos apoiam na nossa formação mental, vamos dizer. O sistema perceptório, que ele vai chamar de ômega, que não fixa nada, ele só registra e passa. Ele chama de sistema que não guarda energia. Meu olho não guarda as imagens que eu estou vendo. Quando vai para a memória, esse sistema, que é o sistema Phi, ele está no meio. E ele filtra, isso é novo, isso não é, isso já existe, isso já não existe. E aí ele vai selecionar algumas coisas para o sistema Psi. São 3 sistemas funcionando juntos. Por que é que ele teoriza dessa forma? Porque ele diz assim, nós temos vários graus de processamento de energia. Claro que o processamento de energia final é o sistema Psi, que é o que guarda a maior parte das informações. Mas eu não tenho, esse sistema não tem um contato direto com o mundo. Seria impossível para ele poder trabalhar com toda a riqueza que existe no mundo. Então eu tenho que ter um sistema intermediário que faz uma espécie de filtragem. O sistema do espelho, o Lacan vai dizer que já é uma sofisticação da formação do narcisismo. Lembram? Eu tenho a fase autoerótica e eu vou começar a reconhecer o mundo. E eu reconheço o mundo através de um espelho que eu faço. A criança que vai para frente do espelho, ela vê que ela é ela mesma, ela vê que ela é separada da mãe. Isso é o seminário 1. Nós trabalhamos isso no final do seminário 1, né, esse sistema do espelho. E ele fala dessa inversão e tudo mais. E o quarto é a grande novidade deste seminário 2, que é o sistema, a função imaginária do eu e o discurso do inconsciente. Aí ele está cruzando, estão vendo uma linha assim, que é a relação imaginária? Né? Relação imaginária. Ela está ligando o eu ao outro, exatamente. Ele vai dizer, quando eu vejo a mim mesmo, eu consigo me reconhecer porque eu tenho uma imagem de mim mesmo. Eu me desdobro em 2. O eu olha para mim mesmo como se fosse um outro. E eu digo assim, eu sou eu. Este outro que é maior é o que está embaixo, o asão. O pequeno outro e o grande outro. Depois vai ter um capítulo mais para frente onde ele vai distinguir os 2, volta para essa imagem, discute mais, tá? É a primeira vez que ele está apresentando isso. Então, não vamos detalhar muito agora, porque vai ficar muito complicado. Mas vocês podem entender isso. O que ele faz? Como ele desdobra a pessoa, o eu, do sujeito do inconsciente, ele também acaba desdobrando o outro que está fora como o pequeno outro e o grande outro. Não sou só eu sou eu e eu sou o sujeito do inconsciente. E este eu se comunica com um outro eu que está do lado de lá. Também tem o quê? Um sujeito do inconsciente. Só que ao invés de eu chamar sujeito do inconsciente, eu chamo o grande outro, ou o sistema da linguagem. Quando eu estou falando com vocês aqui, eu preciso me desdobrar e falar de uma forma que vocês entendam. Quando eu me desdobro, eu estou fazendo referência a um lugar, que é esse A grandão, aonde está a linguagem, que é o nosso sistema de código comum. Então, como ele desdobra o eu, ele desdobra o outro. Tem uma relação cruzada entre esses 4 componentes. Eles se comunicam através de cruzamentos tanto imaginários quanto simbólicos. Imaginário na hora em que eu estou reconhecendo um ao outro, e simbólico na hora em que eu estou reconhecendo o sujeito do inconsciente com o grande outro. Quer dizer, o inconsciente é estruturado como uma linguagem. Seria prazer de encontrar, e o segundo caso, desprazer de não encontrar. Né? Então ele fala, o sistema Psi reage produzindo uma defesa por intermédio de um investimento lateral. Tanto no caso do prazer quanto no caso do desprazer,
o sistema psi vai interferir. Por quê? Se há um prazer, ele vai se beneficiar desse prazer. Eu tenho no meu sistema psi, que não está envolvido, veja, quem é que vê a maçã? É o ômega, é a vista. Quem é que casa a maçã com o desejo interno? É o sistema Fi, é o intermediário. É aquele que está entre o psi e o ômega. Quem é que recebe um investimento lateral? É o psi, dizendo assim, algo que eu desejava foi realizado, houve um prazer. Freud vai ser muito claro e vai dizer assim, é reforçado um caminho de prazer no sistema psíquico. Quando eu desejo uma coisa e eu consigo fazer essa coisa, este caminho, ele é reafirmado. E ele envolve o psi, o fi e inclusive o ômega. O que eles estão aqui conversando? Eles estão falando assim, como é que esses três sistemas interagem? Eles interagem através do mecanismo de prazer e de desprazer. O que ele está querendo dizer aqui? Na parte de baixo do texto ele vai falar dos fios. Ele fala, se eu tenho que passar uma carga por um fio, e eu tenho vários fios ao invés de um, eu posso passar menos carga para cada fio. Mas eu passo para todos os fios. Ele está trazendo para nós o seguinte, toda experiência é uma experiência completa. Ela envolve psi, ela envolve o sistema intermediário, que é o Fi, e ela envolve o ômega. Os três... Porque o Valabrega, um pouco antes, não sei se vocês vão lembrar, na última quinta-feira, ele disse que ele não considerava que o Freud estava falando de um sistema psíquico. E o Lacan dá um contra nele e fala, tá falando sim. Por que ele falou de três? Por que ele separou o ômega, o Fi e o psi? Porque ele já estava montando um sistema. E aqui ele está dizendo, toda experiência que eu tenho no mundo, eu tenho com os três funcionando. O que para nós é uma vantagem, no caso da psicanálise, porque na hora em que você está pedindo para a pessoa, por exemplo, te contar um sonho, esse sonho vem com tudo. Com imagens, palavras, vem com uma carga psíquica, com uma carga central, que a gente pode chamar de sistema de processamento, né, do mundo, e o que houve de sensação, inclusive do sistema ômega. Mas você fala assim, mas eu estava dormindo. Sonhou aqui, por exemplo, em sentir um cheiro dormindo. Ver as coisas dormindo. Você vê nitidamente. Você fala assim, eu sei, eu vi. Eu vi a pessoa, eu vi o objeto. A satisfação, sentir o prazer. Como é que é possível sonhar com tudo isso, sendo que o ômega está dormindo? Porque o ômega é o mais externo, é o que está ligado mais na consciência, que é o que está rebaixado. É porque ele, mesmo estando rebaixado, ele faz parte do conjunto. Ele está sempre ativo, porque ele está sempre deixando o quê? Resíduos. Na hora em que eu vejo a maçã, todo o meu sistema é ativado. Mesmo que não haja um interesse objetivo psíquico, né, do sistema psi para a maçã, ela vai ser ativada. E na hora em que eu der a mordida na maçã, se eu tiver prazer, esse prazer vai reforçar um caminho que estava lá no meu sistema inconsciente. Nós estamos o tempo todo agindo com tudo que a gente tem. E inclusive quando eu estou dormindo, porque o sonho tem a capacidade de fazer com que tudo isso funcione. Então, se você lembrar, por exemplo, de um sonho onde você teve uma experiência olfativa, isso pode ser um caminho para que a gente vá descobrir alguma coisa que está lá recalcada no seu inconsciente por causa de um cheiro. Enquanto você estava sonhando, você ficou com a sensação, e todo o sistema está ali funcionando, de que aquilo era verdade. Pode ser um sonho tão prazeroso, pode ser um sonho, né, angustiante, pode ser um sonho médio, tranquilo, e da realidade. Se acordou, inclusive, porque quando o sonho ele é realista demais, ele te acorda. Ele tem que ser meio bagunçado para você não acordar. Veja, Freud faz uma descoberta interessante, ele diz assim, o sonho tem a tarefa
de proteger o sono. Então ele não pode, em geral, ser tão realista. Porque quando nós temos um sonho muito realista, a nossa consciência acaba tomando conta e te acorda. Aqueles sonhos que são meio atrapalhados, que você não consegue identificar exatamente o que está acontecendo, eles funcionam bem para evitar que você acorde. Ele fala, o Umwelt é o mundo. Né? Não existe uma correspondência, nós não temos dentro de nós, né? O que a gente imagina que os animais têm mais do que a gente, mas talvez também não tenham 100%. Uma cópia, né? O mundo, eu não tenho uma duplicata do mundo dentro de mim. Partes, né, que eu tenho contato e eu vou aprendendo, então eu vou fazendo uma espécie de referencial para o mundo. Então ele chama isso de imaginário. Por que ele está introduzindo isso? Porque ele está dizendo assim, o imaginário é o que nós pudemos captar do mundo, na nossa experiência. E não temos muita certeza se existia já alguma coisa pré-captada. Se nascemos com alguma coisa desta consciência, co-nascimento, né? Que é o termo que tinha um numerinho lá que você queria. Tem uma teoria desse cara aí, né, de Claudel, que diz assim, nós não somos uma página em branco quando nascemos. Hoje em dia, é praticamente certeza que nós não somos. Porque nós já sabemos, e cada vez sabemos mais profundamente, que a nossa memória, ela é associativa. Ela forma uma rede. Eu não tenho como registrar uma experiência totalmente nova sem fazer ligação com alguma coisa que já existe. Então, se eu fosse uma página em branco, sem nada, como é que eu poderia conseguir aprender alguma coisa? Freud desconfiou disso, mas ele não tinha ainda a ferramental para dizer assim, tem que ter alguma coisa, porque os animais têm. Né? Os animais, eles já nascem com muito mais mundo do que a gente, e de uma maneira fixa. Eu dou sempre o exemplo do gato e eu falo assim, né? O gato come peixe. Se você deixar ele com alpiste, vai morrer de fome. Não come alpiste. Né? O homem come o peixe, come o alpiste, né? Por que nós temos esta variedade e o animal não tem? Ele até fala do caranguejo, do passarinho. O que o passarinho come não é o que o caranguejo come, mas o passarinho já nasce determinado para aquela comida. Ele nasce com uma conexão muito forte entre dentro e fora. Nós vamos construir um mundo nosso, né, com o que a gente for vendo e aprendendo, e vamos cada vez mais, né, fazendo novas ligações. Quer dizer, eu não consigo ver aquilo que, de alguma forma, eu já não esteja preparado, né, ou minimamente preparado para poder ver. Só que no homem isso se apresenta com este relevo particular, né, que denominamos consciência. Quer dizer, além de tudo, nós somos conscientes de que somos conscientes, na medida em que entra em jogo a função imaginária do eu. Isso é graças à função imaginária do eu. Eu posso me imaginar como eu. Nós não só construímos uma imagem do mundo, mas nós construímos uma imagem própria. O que nos dá a condição de ser conscientes de nós mesmos. É do ponto de vista do outro que o homem enfoca este reflexo. Acabei de dizer que eu sei que eu sou eu, porque eu tenho um eu, uma imagem de mim mesmo. Mas no começo teve que vir de fora, não tem jeito.